Alô você! Estamos aqui mais uma vez no meu querido podcast, ambiente onde temos a oportunidade de bater um papo com pessoas interessantes todas as quartas-feiras, às 4h20. E hoje temos aqui um convidado especial, Cristiano Silva, São Gabriel, jornalista, socorrista, Rede Popular de Comunicação. Seja bem-vindo, meu irmão. Breno, obrigado. Meu querido, obrigado. É importante estar aqui, é gostoso estar aqui. Agradeço imensamente pela recepção, pela forma que fui atendido. Isso é maravilhoso. E estou aqui para trazer uma contribuição, creio eu, muito relevante para nós e para todos que se permitirem esse conteúdo. Que massa, meu irmão. É interessante que o meu querido podcast, ele é um ambiente completamente desbloqueado, onde o nosso objetivo é justamente sobre isso, é conversar com pessoas legais e interessantes da cidade de Irecê, né? E não só de Irecê, da região de Irecê, porque hoje seu foco maior é São Gabriel, né? E, então, me fala um pouco mais com relação ao jornalismo informativo, que é a área que o parceiro também trabalha, né, com a Rede Popular de Comunicação. Então, comecei a minha trajetória já desde muito cedo, né, Sim. por conta da Voz. E aí, quando cheguei em São Gabriel, vindo de Salvador, recebi um convite da Rádio SGFM, no tempo dirigida por Gilmar Santos. E aí comecei a desenvolver um trabalho lá. Trabalhei lá 6 anos da minha vida. Sim. Né? Fizemos um trabalho com um programa musical, interagindo com a comunidade, com algumas premiações, foi muito gostoso. E a partir daí as coisas foram encaminhando, né? As coisas se atualizaram e a partir daí veio os boletins informativos, veio podcast, né? Veio os portais de notícia. Sim. E através desses eu também recebi um convite, né, dos meninos hoje, a qual atuo com eles, na Rede Popular de Comunicação. Sim. E a gente fala um pouquinho sobre as notícias da região, sobre o que acontece, o que deixa de acontecer. Aproveitamos a dinâmica e a audiência desses setores para a gente interagir também com o poder público, fazer algumas exigências que muitas vezes acabam ficando sufocadas no gogó da população, para que a gente tenha, de fato, uma melhoria, né? A cada dia aqui na nossa região precisamos disso e eu acredito que é papel fundamental da gente como publicitário, como jornalista, como uma pessoa que está ali trabalhando com influência, né? Colocar à disposição as informações e as demandas da população. Sim. Né? Porque em alguns momentos, pelo fato de você estar mais próximo, de você estar vivenciando aquela realidade, então você conhece aquilo, mas nem todo mundo consegue ter a oportunidade de ter voz de comando para poder chamar na responsabilidade, claro, aquelas pessoas que precisam correr atrás de fazer esse auxiliar para solucionar aquele problema. Exatamente. E aí vem o jornalismo com esse objetivo de mostrar, né, e demonstrar e contribuir com a sociedade, informando e buscando pontos de melhoria, de otimização, de processo. E o interessante é que, imagine se há 10 anos atrás, a gente se imaginasse que a gente teria como, dentro de um estúdio, gerar um conteúdo como esse, né, com a qualidade que a gente gera hoje, com a estrutura, né, relativamente simples, né, e dentro de um contexto profissional. E antigamente, há 10 anos atrás, imagina, né, o quanto isso demandaria de infraestrutura, de demanda de pessoa, de técnica. E principalmente imaginar que um conteúdo, como você falou, produzido num ambiente como esse, ele pode chegar tão longe. Hoje não há barreiras, hoje não há limites. A gente está aqui em Irecê, mas de repente o nosso conteúdo chega em São Paulo, chega no Rio de Janeiro e chega até fora do país. Isso é bem animador. Com certeza, cara. E um interessante que a gente estava batendo um papo antes, com relação ao tempo que você trabalhou como na área de socorrista, né, na área do SAMU. E de lá vieram algumas experiências, né, interessantes, que eu acho que acabaram mudando até a linha de pensar dentro de alguns contextos. Me fala um pouco mais dessa experiência. Rapaz, exatamente. Eu acredito que eu era um ser humano antes do SAMU e me tornei outro após essa experiência que, apesar de muito chocante, né? Porque quando a gente fala de SAMU, a gente imagina um ambiente caótico, você tá ali esperando alguma coisa adversa acontecer e geralmente uma coisa muito dramática, muito dolorosa, para que você possa atuar salvando vidas. Uma coisa interessante, desculpe interromper, porque a primeira coisa que você já começa pensando é o seguinte: você está sempre esperando um problema, uma bucha. Imagina que você tem que estar de plantão em 24 horas, dentro do seu plantão, você vai estar ali esperando o telefone tocar para dizer: olha, deu uma merda aqui, tem alguém passando por isso, e o pior é que a pessoa que está lá, às vezes, não tem um conhecimento técnico
não sabe explicar o que está acontecendo. Então, enquanto uma pessoa está ali atendendo, ao mesmo tempo já está vendo se é realmente, se não é um trote, se tem uma mobilização. É, justamente. E assim, é importante que diante dessa situação, o SAMU ele passou por um processo de aperfeiçoamento justamente para filtrar se o caso é um trote ou não. Cada situação, seja ela mais simples ou mais arriscada, mais complicada, mais complexa, o médico ele vai mediar essa ligação em determinado momento. Porque o médico ele faz uma filtragem para saber se aquele cidadão ele está, vamos supor, desacordado, né? Ele vai fazer uma pergunta totalmente aleatória sobre o comportamento da pessoa. E se houver uma divergência ali no conteúdo que aquela pessoa está transmitindo, a gente consegue identificar sim que é um trote. E a partir daí fazer o deslocamento ou não daquela unidade. Porque assim, há uma grande responsabilidade e isso é importante que todos saibam, porque quando você liga para o SAMU e você passa um trote, ali sai uma equipe inteira com o condutor socorrista, com o técnico de enfermagem, com o médico e, em alguns casos, enfermeiros. Às vezes saem as duas ambulâncias e aí, de repente, foi um trote, mas foram perdidos ali 40 minutos. E aí, outra ocorrência, isso. Entre em contato e as unidades agora estão ocupadas porque naquele momento saiu para poder atender uma ocorrência fake de algum irresponsável, né, que não tem o que fazer para poder... Entendi. Inclusive é crime um negócio desse. Não faço não, pelo amor de Deus, não faça isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não faça trote não, ainda mais pelo SAMU, pelo amor de Jesus Cristo, não cabe. Não cabe de forma alguma. Então assim, essa experiência foi boa para mim porque desmistificou muitas das crenças que eu próprio carregava, que foram transferidas através da própria criação com minha família. E toda a bagagem que eu carrego hoje, eu falo assim, que é muito importante que as pessoas se atentem às influências que sofrem, sabe? Porque as influências, elas mudam tudo. A gente vive com uma geração agora que tem uma tendência muito forte, né? E muito reincidente de ansiedade, de depressão e, lamentavelmente, de chegar até o suicídio. Mas isso porque estamos sendo guiados, direcionados, ou como diz, né, Zé Ramalho, tocados, como gado, para uma expectativa, uma perspectiva de ser feliz. E aí então a gente perdeu totalmente o senso de processo. E aí diante disso as pessoas estão fragilizadas, vulneráveis, porque na realidade são influenciadas o tempo todo a estímulos e acreditam que esses estímulos são os mais saudáveis, os mais viáveis, aquilo que realmente que é importante. E aí uma vez que eu anulo todo o processo, qualquer métodozinho que seja dentro desse processo é uma dor, é um fardo, é algo que eu não estou disposto a carregar e, portanto, eu estou infeliz, então eu estou fora do padrão e por isso eu me encontro naquele quadro que, para mim, naquele momento, já não é mais o viável e não é também o modelo que, aparentemente, todos vivem, principalmente numa situação de fake news constantes nas redes sociais. É interessante isso, cara, porque existem duas realidades. Né, às vezes existem duas vidas, né, que nem sempre dizem a mesma coisa, porque eu tinha uma coisa que eu achei interessante, que eu vi uma comparação, inclusive nas redes sociais, que montava, o cara falou o seguinte, eu tenho duas esposas, aquela outra, né, então as pessoas às vezes em alguns contextos elas se expõem, né, e se transformam em uma realidade que às vezes não é a realidade em busca da necessidade de aprovação. E aí o que acontece? Isso não acontece somente com o pobre, com o rico, gente, acontece com todas as pessoas. É outra coisa que eu consegui, ou que essa experiência me permitiu desmistificar. Porque geralmente as pessoas dizem, aí cria-se, né, vários rótulos. É frescura, é fraqueza, é uma mente fraca, é isso e aquilo. E na realidade não é isso. Eu conheço várias pessoas que são ocupadíssimas, pessoas que têm uma diária totalmente caótica, com muitas responsabilidades envolvidas e se encontram sim dentro de um quadro de depressão. Então para todas as pessoas que dizem, isso é mente vazia, é uma pessoa que é desocupada, que não tem o que fazer, então isso não é realidade. E no SAMU eu aprendi, dentro do campo prático, a essência do problema. Porque a gente fala muito sobre o problema em si, sobre ansiedade, sobre estresse, sobre depressão. Sim. Sobre o próprio suicídio, e cada um tem a sua opinião, e é muito bacana que cada um tenha a sua opinião. Contudo, penso eu que resultados eles são incontestáveis,
Por mais que um indivíduo acredite que ele esteja certo sobre determinado ponto, e ele tenha até estudado muito para isso, mas se o resultado dele é negativo constantemente, até que ponto esse indivíduo realmente está certo, sendo que o resultado dele não condiz proporcionalmente à crença que ele carrega? Compreende? Sim. Então eu acho que o SAMU, ele trouxe esse destravar na minha mente, porque a gente vê pessoas que financeiramente estão muito bem, por exemplo, e eu falo financeiramente porque há dentro da sociedade uma influência muito massiva para que estabeleça essa visão de que você sendo bem financeiramente, você é feliz, você é estável, você é um cara que está por cima, né? Sim. Mas na realidade, eu percebi no SAMU que a carência afetiva é que está totalmente ligada a essas insatisfações e a sensação de vazio que o ser humano carrega dentro de si. E a gente tem exemplos, inclusive na internet, como foi o caso do Whindersson Nunes, né, que conquistou, que veio de baixo, mas então, na plenitude, no gozo, né, da sua carreira, ele se encontrou dentro de um quadro de depressivo. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem que avaliar e observar, né? Você que está ouvindo a gente, eu sei que você também tem muitas crenças. Você pensa várias coisas que na sua cabeça é de um jeito, contudo na prática é de outro. Por exemplo, se eu pedir para você fazer uma lista agora de 1 a 3, né, com todas as suas prioridades, aquilo que é importante para você de fato. E aí você vai colocar esses números por ordem de relevância, né? Você vai colocar o número 1, aquilo que é mais importante para você, que é o mais relevante, certo? No número 2, algo menos relevante, mas que seja próximo do número 1. E no número 3, você vai colocar. Beleza. Aí vamos supor que você é uma pessoa religiosa. Você já preencheu os 3. Você lembrou de Deus ao colocar nessa sua lista? E se você não se lembrou, o que é que te levou a não se lembrar? Mas se você lembrou, ainda assim eu quero que você faça o seguinte. Coloque um hífen na frente de cada coisa que você colocou e agora você vai colocar um número de 0 a 10 referente a qualidade do tempo que você dedica a cada uma dessas coisas. Imagine, Breno, que se essa lista se estendesse até o número 30 e você colocasse nesse número 30 o seu aparelho celular, que na realidade, dentro de uma lista de prioridades, nem deveria estar na lista, mas o que é que acontece? Se você pegar... Ele demanda 70% do seu tempo. Compreende? Olha que coisa totalmente... Ele está no último na lista da sua prioridade, mas ele demanda a maioria do seu tempo. Compreende? Então, na realidade... Fora. Entende? Então, assim... Imagina quanto tempo você está jogando no lixo. No lixo, compreende? E outra coisa... Assistindo porcaria. Isso. E não só a questão de você estar jogando o seu tempo no lixo, mas a sensação que está sendo transferida para aqueles que estão perto de você, no sentido de que eles não se sentem importantes. E em muitos momentos que o próprio aparelho celular é mais importante do que ele. E isso gera também um sentimento de frustração. Aí você vê um contexto hoje na qual as crianças muito incentivadas no processo da tela. Sim. Então isso é uma coisa que vem acontecendo constantemente. E aí é difícil hoje até você rebater um contexto como esse. Sim. Porque hoje até as propagandas no YouTube, né, desses contextos, as crianças acabam não tendo acesso. E aí, em alguns momentos, você não tem até o controle, ferramentas para poder gerenciar e controlar até que ponto é interessante aquela informação estar com ela, ou será que já é o momento para aquela informação estar disponível para ela? Compreendi. Porque é uma coisa interessante, porque eu fico imaginando a loucura da mudança para nós, camaradas dos anos 80, que nas épocas dos anos 90, que a gente ia fazer um trabalho da escola, a gente ia pegar uma Barça, entendeu? E a gente ia abrir, e aí ia pegar uma enciclopédia, e aí ia pegar e ia estudar e ver o tema específico, ia pegar uma folha de papel pautada, ia ler e entender o que estava acontecendo, interpretar e fazer aquele trabalho ali manuscritamente. Hoje em dia você quer fazer um trabalho, você entra no ChatGPT e fala assim, ChatGPT, faça isso. Por gentileza, desenvolva para mim um trabalho com um tema relacionado a... E aí você vai dizer qual é o tema que você quer. E ele vai gerar um trabalho para você completo. E depois você vai pegar, não, mas existem ferramentas para identificar que foi o ChatGPT que fez. Existe. Mas ao mesmo tempo já tem outro chat que os caras já inventaram para pegar esse do GPT, jogar nele e falar assim, humanize. E aí tira as tendências, as características de um texto que foi gerado por inteligência artificial e transforme como um texto
que foi gerado por um ser humano. Ele pega e faz a mágica. Aí depois você pega esse mesmo texto e coloca dentro de um site onde você acompanha para ver se foi gerado por inteligência artificial ou não, ele já reduz a probabilidade de 90% para 5%. Então, Breno, nós estamos falando de dois mundos, né? O tradicional e o atual. Sim. Né? Que esse mundo atual tem muitas facilidades que o mundo tradicional não existia. Não existia, né? Embora este mundo atual, que muita gente não migrou, não migraram, né? Mas ele também tem muitas facilidades, mas talvez trouxeram problemas de saúde mental. Sim. Né? Que é uma coisa que você pontuou aí, né? A depressão, por exemplo. Então, você que tem uma experiência maior, Cristiano, você diria que esse mundo atual, ele proporciona mais esse problema de saúde mental? Proporciona, mas é dentro de uma questão da perspectiva. Quando o Breno diz assim, ó, ficou mais difícil lidar com as crianças dentro desse processo. É uma crença que foi gerada nele, entende? Através de uma influência que ele se permitiu ou que foi submetida a ele, correto? Então, essa geração, ela está sendo influenciada ao mais fácil, ao mais simples, ao mais leve, você está entendendo? E é direcionada a uma visão falsa. Os 5 passos para você ser milionário. Os 7 passos para você ficar magro, entendeu? Então, é um processo fantasioso. Uma fórmula mágica, entendeu? Que você vai pegar e que gera no indivíduo uma crença de que é fácil. E quando ele vai para o campo prático, não é fácil, porque existe processo para todas as coisas. Então, assim, se você é jovem, vai para uma academia, repare bem, e você está insatisfeito com sua estética corporal, você vai lá e você vai se dedicar ao máximo no primeiro dia, e você vai se dedicar muito. E você vai chegar em casa, se olhar no espelho e vai se deparar com 0 de resultado, né? E aí você pode se frustrar e por conta da dor do processo natural que vai acontecer, no dia seguinte você não vai. Tá todo dolorido porque você deu o seu máximo naquele dia primeiro, entende? Aí o que é que acontece? Se você se permitir a continuar dentro do processo, apesar da dor inevitável desse processo, a partir dos 6 meses você vai começar a ter alguns resultados visíveis. 6 meses, processo. E esse processo, Renato, é o processo que as pessoas não querem esperar. E por conta de sermos influenciados e não filtrarmos essas influências, não termos atenção para com elas, eu acredito sim, como você falou, que toda essa evolução ela vem trazendo assim esse resultado negativo justamente por não nos prepararmos como pessoa, entende? A gente tem essa tendência de querer o lado mais fácil, entende? Isso é comprovado também em alguns experimentos científicos com animais. Sempre a vida ela vai pender por o mais fácil, compreende? Mas necessariamente não é uma realidade e como não é realidade, não vai dar o resultado esperado. Não necessariamente o mais fácil é o melhor caminho. Sim. Né? Porque acreditar que vem fácil, vai fácil. Né? Porque aquilo que você precisa realmente conquistar demanda o que você mesmo falou, dedicação. Uma academia, o cara vai começar a malhar, brother, no primeiro dia, no segundo, meu irmão, é sofrimento, dor e tortura. O cara pensa 2 vezes, até o dia de voltar pra academia, na hora de beber água, meu irmão, agora... Tá ligado? Por quê? Porque você acaba, como você falou, aquele contexto de você se dedicar ao máximo, mas tem que entender que o processo ele precisa de uma dedicação constante. Constante. Né? Quer ver? A evolução ela vem da constância, da manutenção do processo. Exatamente. Que é aí onde você vai encontrar o processo. Márcio, quer ver outro pensamento importante e indispensável, vital nessa situação? É o seguinte, a capacidade que o ser humano tem e pode desenvolver e deve desenvolver de empatia, a qualidade de se colocar no lugar do outro. As influências que a gente sofre hoje faz com que a gente se torne totalmente egoísta, instantaneamente, e também a gente se torne vitimista. Entende? Então eu nunca estou acessível, disponível para olhar para o outro, entende? Então quando eu estou conversando com um jovem, por exemplo, para que ele tenha uma facilidade de compreender, eu mando ele imaginar o seguinte, um cenário de um piquenique, ali na Chapada, na beira de uma cachoeira maravilhosa, com todos os tipos de comida que ele gosta de comer, né, com as companhias que ele gosta de comer, e de repente, inesperadamente, um indivíduo encapuzado, com arma na mão, vem e ameaça, e agride, e exige uma quantia de dinheiro exorbitante que naquele momento ninguém tem, porque ninguém leva para o piquenique uma quantia alta de dinheiro, mas aquele indivíduo está
Ele quer aquilo ali. Ele não quer negociar. Ele quer porque quer, e porque quer, e porque quer. Então eu vejo a sociedade hoje, principalmente em especial os jovens, na situação desse cara que chega no ambiente e faz uma exigência que não é proporcional e ele quer porque quer. Então você que é jovem de repente, eu sei que é uma forma meio grosseira de imaginar a coisa, sabe? Mas se você tá ali, eu quero ser amado, eu quero que você me abrace, eu quero que você me beije, ei, eu quero amor, eu quero dialogar. E da mesma forma que as pessoas não têm, por exemplo, 50 mil reais para dar àquele assaltante, aquele indivíduo, sua mãe, seu pai, sua irmã, seja lá quem for, ele não te dá, não é porque ele não quer, cara, é porque ele não tem para dar. Às vezes não necessariamente porque ele não tem para dar, porque às vezes ele não aprendeu essa forma também de amar em função do próprio processo de criação, De criação, estrutura, das influências que das sofreu, influências dos traumas. que sofreu, dos traumas, das oportunidades de vida, porque a gente entende que, imagina que a sociedade ela vem dentro de um processo de evolução constante. Né? Agora imagina como era se pensar do processo de patriarcado aqui, a gente está falando um tempo curto de 100 anos, nos 1900, tá entendendo? Agora vamos ver o que a gente está vivendo hoje. É um negócio diferente, tá entendendo? Ah, sim, meu querido, lembrei aqui do meu queridinho café, né? Aproveitando esse momento, e eu, desde o início, conversando comigo, eu me passei. Hoje nós temos aqui também um convidado especial, né? Que é o meu queridinho Breninho, né? Que ele veio aqui para poder fazer um café pra gente. Daqui a pouco tem Né? café gourmet. Exatamente. Daqui a pouco vai ter um café gourmet aqui. E ele vai explicar melhor pra gente, né, o contexto do café. Né, Breninho? Eu apresentarei como fazer um cafezinho usando um método da prensa francesa um pouquinho, de uma forma boa até. Um Pronto. motorzinho que não precisa ser especialmente elétrico e pode ajudar. Eu estou usando elétrico porque eu acho que é um pouquinho mais fácil, mas pode ser um manual também. Só deixa ele um pouquinho mais grosso o café para moer. Então, ou se você conseguir, você pode até comprar um café que já vem moído mais grosso, que eu nunca vi, mas vai aqui. O interessante do café, Renato, é que eu aprendi com o Breninho que a depender do tipo de equipamento que você for fazer o café, você vai ter uma moagem mais específica para isso. Se você quer fazer numa prensa francesa, você vai ter um café moído um pouco mais grosso, não é isso, Breninho? Exato, por causa que, como você pode ver aqui, a prensa francesa não usa como se fosse um filtro de pano ou de papel, porque é de metal. E também que esse por aqui usou maior que de um papel, metal, como de papel, de pano, assim. Como você pode ver, é bem um pouco maiorzinho. Aí por isso que você precisa ser um molho um pouquinho mais grosso, por causa que senão muito pó de café que vai estar um pouquinho mais fino, que vai estar fino, vai passar por isso aqui e vai deixar seu café com um grãozinho de café que isso é muito pai às vezes. Então por isso que a gente usa uma moagem mais grossa. A gente já pode aproveitar agora e você já pode moer um cafezinho pra gente. O que é que você acha Vamos de pedir a fazer o produção café? que traga uma água quente, né? Pode Como é que ser? é essa água? É fervendo ou quase fervendo? É quase fervendo. Quase fervendo. Então, Aí, produção, por favor, uma água quase fervendo para Breninho fazer um café gourmet pra gente. Outra coisa que eu descobri com ele também, que a água ela não pode estar, né? O café não é com água fervendo. O Dourado tem a tradição aqui de falar assim, não, o café tem que ser queimando os beiços. Entendi. Mas não pode, porque inclusive para você extrair o que você tem de melhor do café, é interessante que você faça o processo de infusão a temperatura não maior do que 90 graus, né? E o interessante também o café ele tem suas especificidades, né? Com relação à torra, né? O tempo de torra, a característica de torra, o café que a gente toma hoje, que a gente compra pronto, normalmente é um café com a torra mais alta, então é um café que vai dar um pouco mais de adstringência, aquele café bem escuro, bem preto, bem torrado, que é aquele café que é o amargo de verdade. Entendi. O café gourmet ele traz outras notas e o terroir, como a gente chama, que vai depender da característica do local onde você está produzindo o café. Uau! Esse café, por exemplo, é um café do sul de Minas, que foi um presente do meu irmão Lucas. Abraço, Quinha. Mais um café onde está aí, ó, no podcast aqui, o Breninho fazendo. E eu vou aproveitar esse contexto aqui, Renata, para poder fazer um briefing das empresas patrocinadoras parceiras
né? A XRM Pré-Moldados, né? A empresa que está aí para poder atender o mercado da construção civil, o mercado de construção com os blocos de cimento e os blocos ecológicos. Nós temos a RM Mineração atendendo com os agregados, né, para que você possa ter o que você precisa na sua construção, de brita, pó, e independente da granulometria, independente da necessidade, da especificidade da obra, a gente consegue ajustar a curva granulométrica do nosso material em função da demanda do cliente. Temos um laboratório específico para isso. Então, é com isso que a gente consegue gerar um processo de qualidade. E aí vem a XRM Construtora. Por quê? Porque imagina, se você já tem o agregado, você já tem um bloco, agora você precisa de uma equipe preparada, estruturada para poder atender a sua obra dentro do prazo que você precisa, né? Com a estrutura que você precisa, a XRM Construtora chega para poder atender essa demanda. E aí, na hora que está tudo pronto, a IDELI, Móveis Planejados, chega para poder fechar com chave de ouro e transformar um imóvel em um lar, através da realização de um sonho, né? Então você vai chegar para sua patroa e vai trazer um presente, meu irmão, que vai deixar. Toda hora que ela olhar para a coleguinha dela e falar assim, vamos aqui tomar um café, a colega dela vai ficar, não é uma só. Inevitavelmente. Porque uma cozinha dela não é só uma cozinha, eu costumo falar, é uma joia. E não quiser e depois sair para comemorar, meu querido, tomar aquele chopinho gelado da melhor maneira possível, não é não, Braninho? Toca esse moedor aí, meu irmão, bota esse negócio para poder zoar aí rapidinho. Eu recomendo pra você ter assistido aí, com volume meio alto, eu recomendo vocês abaixarem. Aquelas que não é a coisa mais baixa do mundo esse moedor, não. E se você não escutaram, eu avisei. Deixa eu ajustar aqui. Foi? Eu estou medindo aqui, por causa do Ah, toda a técnica aí. Ó. é de 12 aqui. E eu avisei sobre o áudio. Se você escutou, pode ver. Tá. Uma coisa interessante, o chefe Rogério Espósito, que teve a oportunidade de ser entrevistado pela, né, lá, inclusive lá na IDELI, e a gente conversando com relação à mão e o toque e a característica de cada ser humano, né, com relação àquilo que você faz. Se você colocar 10 pessoas diferentes com a quantidade de café, com a mesma estrutura para poder fazer o café, na hora que cada um fizer o seu café, nós vamos ter 10 cafés. É. Mesmo que for com o mesmo café, diferentes. o mesmo café, a mesma quantidade. a mesma quantidade, mas a mão E aí, é diferente. outra, né? A energia de cada um. É. Entendeu? Toma uma água ali pra ele. Breninho, com relação à prensa francesa, o modelo dela de infusão é diferente, né? E o tempo? Quanto tempo mais ou menos você demora? Eu recomendaria te botar de 4 a 6 minutos, dependendo do seu tipo de café. 4 a 6 minutos. De 4 a 6 minutos? É, de 4 a 6 minutos mesmo. Uma média mais normal mesmo de 5. Essa prensa francesa aqui, eu recomendo. Essa, na verdade, não é prensa, mas é só o café mesmo. Como ele tem uma torre um pouquinho mais média, eu gosto de usar mesmo só 4 minutos mesmo pra poder botar aqui pra poder deixar em infusão. Aí quando estiver pronto, é só prensar. Por isso que o nome é prensa francesa. Que muito provavelmente foi feito na França. Entendeu? A produção já tá com água quente aí? Agora, Rapaz, meu irmão, o nome da produção aqui é eficiência. É ouro. Tá ligado? O nome da produção aqui é eficiência. Aqui a galera resolve da melhor maneira possível. Show de bola. Eita, o cheiro tomou o estúdio. Não é, cara? Coisa boa, hein? E ele me perguntou, e aí, meu pai, eu faço o quanto? Tá massa. Tá bom. E aí ele falou, faço o quanto, meu pai? Eu falei, meu querido, fique à vontade, porque aqui tem que ter o nosso, tem o da técnica, tem o da galera do apoio. Todo mundo quer tomar um cafezinho, né, não, Renato? É, e com um cheiro desse, depois você não tomar o café, fica... Aí pronto, agora o café ele vai ficar ali durante o tempo de infusão, nesse minuto, em torno de uns 4 minutos. É o tempo de infusão. enquanto isso, Enquanto isso, nós voltamos, meu irmão, inclusive para poder
pegar essas oportunidades e alguns dados técnicos, né, que a gente estava conversando antes no briefing, quando a gente estava batendo um papo, com essa questão da ansiedade, né? A gente vinha conversando também, Renato, dessa epidemia de ansiedade e depressão pós-pandemia que acontece dentro da sociedade. E dentro do contexto do SAMU, você teve a oportunidade de captar vários contextos no que tange a isso, né? De informação que deve transformar até o modo de pensar no que tange a isso. Isso, porque o que é que acontece? Quando você tem um contato direto com circunstâncias todos os dias, você adquire uma forma imparcial de enxergar as coisas. E é importante para você que está assistindo a gente, que de repente se sente carente em relação ao seu pai, a sua mãe, seus irmãos. Você tem que entender algo muito importante dentro desse campo da empatia que a gente falava anteriormente. Sim. Linguagens do amor. De repente, o seu pai ele não é carinhoso, ele não é de dizer que te ama. Contudo, ele é um pai provedor, ele é um pai presente, ele é um pai protetor, compreende? Então, a linguagem do amor nem sempre é aquilo que você espera. E eu peço a todos, é muito saudável que todos façam isso, que estudem um pouquinho sobre a linguagem do amor, para que você entenda que, de repente, aquilo que você entende como frieza, na realidade, é muitas vezes um jeitinho constrangido, espremido, de transferir o sentimento que sente, mas de uma forma muito específica, que naquele momento você não consegue entender como não amor. Aprendeu ainda a se expressar de que forma, ou não só aprender, mas existem maneiras e maneiras de expressar. Exatamente. O amor. Isso. E é isso que, quando você fala desse tema, é muito interessante, porque existem, inclusive, maneiras de receber a expressão do amor. Cada pessoa, né, tem uma característica no que tange a isso. Exatamente, porque cada indivíduo, ele na sua individualidade, ele tem a consciência de que ele transmite o amor de uma determinada forma específica, que para ele, na cabecinha dele, é amor, mas que de repente você entenda que não. Então veja, para facilitar isso, eu gosto de fazer assim. Pense em alguém que você ama. Agora tem que ser alguém que você ama muito. Pense em alguém que, se você fosse pegar uma escala de 0 a 10, você ama ela lá no topo, 10, tá? E aí eu tenho a facilidade de te provar que você está totalmente equivocado, que isso é uma coisa só da sua mente, Renato. Esse amor que está na nossa mente, na grande maioria das vezes, não é expresso através das nossas atitudes. Então, se eu te pergunto agora, que você já pensou nessa pessoa que você ama, se eu te pergunto assim, ó, qual a última vez você visitou essa pessoa, com que frequência você visita e sente a necessidade de estar perto dessa pessoa? Qual é a data de aniversário dela, a última vez que você deu um presente, qual a comida predileta dela? Esse ano você fez, mandou fazer? O que é que deixa essa pessoa feliz da vida? Esse ano você promoveu isso para que essa pessoa ficasse feliz? O que deixa essa pessoa triste? Como você reage quando ela está triste? Você fica ao lado dela, não fica ao lado dela? E o mais importante, diante da deficiência de diálogo nas famílias, você já foi, em algum momento, motivo de tristeza na vida dessa pessoa? E se foi, isso se repete? Isso é muito constante? De lá para cá você já tirou um momento para sentar, conversar, se reconciliar, fazer as pazes? Ou simplesmente você vai fazendo como todo mundo, empurrando com a barriga, evitando a todo custo, porque é um assunto desconcertante, é desagradável, sabe? Qual a última vez que você lembra que deu um beijo, um abraço, olhou nos olhos dessa pessoa e disse, olha, eu te amo, você é importante para mim, numa escala de 0 a 10 eu te amo 10, como a gente propôs lá no início. Você percebeu o quanto você falhou e inevitavelmente nem percebeu que falhava com essa pessoa? Então por que a gente exige que as pessoas não falem com a gente, quando na verdade eu sou perfeitamente capaz de falhar com quem mais amo sem nem se dar conta? Compreende? Aquela coisa de você gerar a questão da expectativa. É o que a gente vinha falando mais cedo, quando a gente fez batendo esse papo. Tá pronto aí, Brandinho, o café? Tá bom. E aí, vamos tomar esse cafezinho, por Eita, favor, meu coisa jovem. Né? E aquela questão de, dentro do contexto da expectativa, de você ficar, né, esperando do outro, né, você gerar um processo de expectativa perante o que o outro vai, o que ele faria, o que você faria, se fosse ele. Então você esperar que ele faria o que você faria também. Então você gerou uma expectativa dentro de um processo Tá delicioso. onde normalmente isso não acontece porque ninguém é igual a ninguém, pô. Todo mundo é diferente de todo Quando mundo. você fala, Breno, de expectativa, Né? Ao ponto de vista, desculpa, só complementando, Renato, eu costumo falar o seguinte, ó,
a diferença do ponto de vista é a vista de cada ponto. Porque cada pessoa, ela enxerga, né, com o que ela é, de vivências, de experiências, de expectativas, né, de vida, pô. E cada pessoa enxerga de uma forma. Então, a diferença do ponto de vista é a vista de cada ponto, é de como cada pessoa está vendo aquela situação, da maneira como ela vive e como ela entende isso. É isso, Breno. Quando você fala de expectativa, às vezes a gente cria uma expectativa e se ela não atende, se a ação não atende, a gente se frustra. Então a Exato. frustração é o excesso de expectativa. Sim. E como diz o poeta, toda forma de amor vale a pena. Às vezes tem pessoas que têm uma forma de amar diferente. Aí eu crio a expectativa de como minha mulher, quando me acordar de manhã, vai me dar um abraço e tal. E ela não me deu aquele abraço que eu esperava, mas ela continua me amando. Ela me deu um abraço diferente. Mas é isso, você deu aquele abraço nela de manhã cedo quando você acordou, você provocou, você fez isso, meu irmão. É uma coisa que eu acordo todos os dias agradecendo a Deus. Primeiro, é uma coisa que me faz bem. Eu acordo do nada, até as 4 horas da manhã. Acontece de eu acordar, não tem jeito. Eu tento dormir um pouco mais, mas quando dá as 4 da manhã, eu acordo. Não é celular, não é nada, é simplesmente eu acordar. E é a hora que eu paro para poder agradecer a Deus a oportunidade de estar por aqui e de ter uma família maravilhosa, de ter uma esposa fantástica. E aí todo dia de manhã, quando eu acordo, eu falo para minha esposa, você é maravilhosa, fantástica, agradeço a Deus todos os dias pela sua presença na minha vida. Tá ligado, cara? Porque me trouxe uma família maravilhosa. Hoje eu tô aqui com meu filhote, com 13 anos, Breninho, meu queridinho, fazendo um café gourmet pra gente. Coisa boa. Tomando um café junto com a gente. E agora imagina isso 10 anos atrás, 15 anos atrás, como? Mas como é que o mundo evolui e a gente vai acompanhando essa evolução e agradecendo a Deus todo dia para cada melhoria que vai chegando e fazendo por merecer, né? E se esforçando, não é botando a bunda na cadeira e falando assim, oh meu Deus, me dê. Não, vai jogando, né? É caindo pra dentro e vamos nessa e Sabe uma coisa, você... Estilo Tasmania. Você falando aí, me lembrou de algo que é interessante, pertinente e muito importante. Porque, veja, quando a gente fala de expectativa, como o Renato comentou, a gente acaba não abrangendo com profundidade, porque nos parece tão simples. Mas é como eu disse, no SAMU você tem uma nova perspectiva sobre tudo. Sim. Então, quando você, por exemplo, tem uma infinidade considerável de mulheres, por exemplo, que se sentem desvalorizadas. Mulheres que não conseguem, de alguma forma, por N motivos, estabelecer uma relação saudável com um parceiro, né? E aí o que é que acontece? É uma expectativa que toda mulher geralmente nutre dentro de si, de constituir família, de ter uma relação bacana e tal. Mas aí eu não paro para pensar na expectativa. E aí, por não pensar na expectativa, de repente, eu escolho, no campo do entretenimento, ambientes onde, inevitavelmente, eu não vou encontrar aquele perfil que eu procuro. Entende? Aí eu me frustro porque, na realidade, a minha própria conduta, minha própria escolha me levou a lugares onde não condizem com aquela expectativa que eu estou nutrindo dentro de mim. Então é muito importante porque... É aquela coisa onde você procura. Entende? É aquela coisa, dependendo onde você vai buscar, não vou dizer para você que mulheres fantásticas, maravilhosas não vão frequentar bares, ambientes, frequentam, e isso acontece. Eu conheci minha esposa num posto de combustível, né, às 6 horas da manhã, saindo de uma festa e ela de outra. Tá entendendo? Mas isso é um caso isolado no primeiro dia de carnaval de Salvador. E aí, mas eu falo que foi Deus que me mandou de presente e falou o seguinte: essa aqui eu fiz a sua tampa, o seu modelo. E esse aqui seu número. Só pra você, seu número, tá ligado? E eu agradeço a Deus todos os dias pela esposa que ele me deu. Show de bola. Tá entendendo? Mas é o que você falou, normalmente não é em qualquer lugar que você vai encontrar uma pessoa que tá ali dentro dos princípios que você busca de vida. Exatamente. Né? Porque assim, é a gente entender o seguinte, o que é que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós, de forma individual, somos os responsáveis pelos resultados que a gente tem. E aí,
por essa influência massiva que nos faz vitimizar, a gente vai sempre culpando terceiros, culpando terceiros. Contudo, o que é que acontece? Você pode estar 100% correto sobre todos os erros que você pontuar da humanidade. Contudo, nenhum deles vai solucionar o seu problema. Não adianta você ter razão sobre todos os erros que acontecem à sua volta. Quais são as soluções? Essa é a grande essência do problema. E outra coisa, não existe modelo pré-definido. Tá entendendo? Porque hoje, diante desse contexto da exposição das mídias sociais, existe um estereótipo daquilo que você tem que ser, daquilo que você tem que ter, para que você seja aceito dentro de um processo de sociedade. E aí vem agora a perspectiva de busca de quebra de paradigma. Será se é realmente isso que você precisa? Será se hoje o conteúdo que vem sendo distribuído, será que é um conteúdo que está preocupado em realmente gerar conteúdo ou gerar números? Né, naquilo que você produz, né, naquilo que você busca de auxiliar, de que forma? Exatamente. Porque assim, ó, o ser humano, ele tem uma perspectiva muito peculiar, cada um pensa de um jeito diferente. Só que, como eu disse desde o princípio, a gente não para analisar as influências que a gente sofre. Se um indivíduo vai a um hospital, vou dar um exemplo simples, e de repente ele é atendido pelo médico, mas que não tira o olho ali da caderneta, ou de repente está num celular. Aí a pessoa fala, eu tô com isso. Ele, pronto, toma aqui um paracetamol, tá resolvido. Essa pessoa, inevitavelmente, vai sair insatisfeita, por mais que aquele remédio resolva o problema dela. Pô, o médico nem olhou na minha cara, ou isso ou aquilo, não é verdade? Sim. Só que o que é que acontece? A diferença de examinar uma situação é justamente isso. O paciente chegou ali com um determinado problema. Eu não tenho certeza do que se passa. Os exames não me dariam essa certeza? Então, você olhar para uma coisa, ter conhecimento de algo e examinar essa coisa é totalmente diferente. E o que é que isso implica na nossa vida prática? Por exemplo, dentro do campo religioso, a gente tem aí uma grande separação, divisões, influências que a gente sofre e nos colocam uns contra os outros, quando na realidade, em grande parte, eles fazem a mesma coisa, de uma forma um pouquinho diferente. Vou dar um exemplo. Se eu chego para um católico apostólico romano e eu digo assim, filho, você aceitaria ir no centro espírita comigo, na qualidade de espírita kardecista, né? O que é que acontece? Ele falou, não, Deus me livre, eu não vou lá não. Não, não se pode invocar o espírito dos mortos. Aí eu pergunto a esse indivíduo, você já conheceu, ouviu falar de um ser que morreu, ressuscitou e está vivo, além de Jesus, qualquer outro, mesmo fora da cultura que você cultua e você acredita, e aquele indivíduo vai pensar, inevitavelmente ele vai dizer, não, só Jesus. Aí eu pego aquele santo dele, o preferido dele e falo, nem aquele santo, nem aquela santa? Não. Ah tá, então você tem um conflito com o espírita, tem raiva dele, fala mal dele, tem essa divisão com ele, mas você invoca o espírito de um morto tal como ele, porque você não conhece. É dentro do campo racional. Então a gente parar para pensar, porque dentro desse campo racional, eu me permito interagir com essa racionalidade para entender que eu não tenho motivo para ser inimigo de ninguém, sendo que eu faço a mesma coisa. Eu só trouxe isso porque é algo muito comum, muito popular, muito até polêmico, mas é uma realidade do nosso país. As pessoas são influenciadas a serem inimigas quando na realidade não são. Entende? Então são coisas que é só a gente parar um pouquinho, desacelerar, é o que a gente precisa, e foi o lado positivo, inclusive, dessa pandemia. Tempo de qualidade, cara. Né? É aquilo que você falou interessante, o seguinte, pô, imagina, você pega a sua lista de prioridades, aquilo que você colocou como prioridade na sua vida. Né? Beleza. Agora você pega, por exemplo, quanto de tempo do seu dia você está gastando com aquela sua lista de prioridades. Agora, olha onde é que o seu celular estava na sua lista de prioridades, lá embaixo. Agora veja quanto tempo tem que você está dentro do celular, às vezes, dentro da oportunidade de só consumindo um conteúdo que não vai agregar em nada. E a pior parte, aquilo que está em primeiro lugar na sua lista, muitas vezes não tem 1/3 do tempo que você dedica ao celular. Rapaz, eu acho interessante. A vida é muito louca, né? Mas peraí. Quando você fala você, nós podemos estar dizendo nós. Todos nós. Porque o celular hoje se tornou uma bengala. Porra, indispensável, porque você tem absolutamente tudo dentro dele. É isso, é uma bengala, não é uma... precisa ter, são filtros. Isso. O celular... Eu use ele a meu favor. Também fala. Né? Até ele também liga. Claro. Ele também
também liga. Ligar é uma das pouquíssimas coisas que o telefone faz hoje. Perfeito. Compreendo. Porque hoje, por exemplo, as crianças, é cômodo você dar para a criança um celular, que ela fica quietinha ali Isso. no canto. Né? Exato. Mas será Atrás daquele celular tem uma indústria trabalhando em cima daquela criança. que corrompendo a mente Por ali exemplo, dentro hoje nós do temos o contexto de YouTube construção. Kids. Igual o YouTube Kids, tem um monte de empresas que estão trabalhando justamente para esse perfil de público infantil. Sim. E para o pai é muito cômodo dar o celular pra Exatamente, criança, né? exatamente. Então, quer dizer, ele rouba para a gente essa atenção, né? E outra coisa, ele é muito interessante porque é o seguinte, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Exatamente. Ele é preguiçoso. Então, se eu te der um livro agora dessa altura para você ler, o cérebro vai... Enquanto o celular, ele está te dando um prazer imediato. Instantâneo, imediato. É instantâneo. É um prazerzinho, é uma piada, é uma coisa bacana e tal. Vai te dando isso aquele... os explosãozinhos, os foguetinhos de prazer, que isso o cérebro adora. Sim. Especialmente quando... Aí isso vem uma outra vertente, que é o seguinte. Nós, seres humanos, já somos competitivos e vaidosos por natureza. Sim. E nós nos tornamos agora, com essa explosão tecnológica, mais vaidosos, porque eu estou vendo que o meu amigo ali está usando uma roupa mais bacana. Aí a mulher está vendo que a outra fez o botox, ela também quer fazer, começa a competitividade. Então isso está pirando a cabeça das pessoas. Aí quando a gente vai falar agora, voltando àquele assunto de saúde mental, você pode ter pirado a cabeça das pessoas. Sabe por quê? Porque as mulheres estão todas botando o vestido mais caro, o botox mais chique, e aquela que quer também, que é tão vaidosa quanto e não pode pagar aquele botox. Essa porra não traz a sensação Que da não cabeça dela. consegue chegar dentro do estereótipo de beleza que é o que ela busca. Ou de e acaba padrão, na perfeição, ou de modelo padrão, ou de determinado. modelo determinado E outra coisa, naquele momento da sociedade. é você identificar, eu acho que essa foi a parte mais bonita do SAMU, é você olhar com imparcialidade e entender o seguinte, diante de tudo isso que você expôs, muito importante, é a questão seguinte, qual a motivação está por trás disso? E aí se a gente avaliar a situação de uma forma bem tranquila, bem íntima, a gente vai perceber que é o quê? É a necessidade de ser aceito. Todas essas mudanças, todas essas imposições que muitas pessoas se submetem é com desejo íntimo de ser aceito, entendeu? De ser introduzido em um meio, de Fruto ser da vaidade, visto, fruto da vaidade. entendeu? Às vezes, para ser aceito dentro da sociedade, dentro de um grupo social, Uhum. dentro de um contexto de aceitação social de um processo como esse. E aí quando o indivíduo ele não se sente aceito, aí sim gera ansiedade, entende? E é bom a gente separar essas duas coisas, porque assim, ansiedade você sofre muitas vezes por aquilo que não aconteceu. Estudos comprovam, inclusive, que 86% de todas as preocupações que dominam a mente humana, elas nem chegam a acontecer, né? 86%. Então, É muito doido o negócio desse, você velho. não precisa Você tá se preocupando com a porra que provavelmente não vai dar em nada. nem acontecer. E isso, entendeu? Sofrendo com amanhã. O que vai acontecer amanhã? Já estou sofrendo. Entendeu? A Deus pertence, vamos nessa, fazendo o nosso melhor a cada dia e focado, Isso. né, para que o universo conspire a favor e traga todas as forças tangíveis e intangíveis para fazer acontecer aquilo que é positivo e fantástico. Exatamente. É por Agora, isso que Gilberto Gil disse, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. exatamente. Viver o hoje, O momento. né, o momento da melhor maneira possível, pensando no amanhã de maneira positiva, mas entender que o amanhã pode nem acontecer Exatamente. e o passado passou. Né, Isso. né? O passado serve de experiência. Para o cara entender e falar, porra, fiz merda? Fiz, ó, já não vou fazer de novo. Vou assumir as consequências da merda que eu fiz. Vou falar, foi mal, não vou fazer mais, desculpa ele, né? Mas a vida é evolutiva. Inclusive, o fato de não ter compromisso com o erro. Não é porque eu errei lá atrás que eu sou obrigado a continuar errando constantemente, não é não? Exatamente. Não, eu assumi meu erro, agora daqui para frente eu já não faço mais isso, eu já faço assado. E é onde entra aí o processo de depressão, porque a depressão é o que Breno está dizendo aí, no campo prático. É você reviver algo que aconteceu antes, mas reviver também as emoções e as limitações daquele ocorrido lá no passado. Você fica remoendo aquilo ali, você está entendendo? E é bom separar isso. Ansiedade é o momento que não aconteceu ainda, relacionado ao futuro, a depressão relacionado ao passado.
E aí eu volto para recorrer novamente àquela dinâmica que eu fiz. Por quê? Ela é muito completa. Eu aprendi lá no SAMU e achei fantástica. Veja, a gente percebeu que sem nem se dar conta a gente é capaz de falhar com quem mais a gente ama. Mas Sim. aqui entra outras questões que a gente vai analisar outras coisas. Por exemplo, o indivíduo não erra intencionalmente. O indivíduo não erra com quem ama por maldade e nem planeja falhar. Sim. Só que existem cargas mentais, emocionais, que a gente faz questão de carregar durante toda a vida, que nos adoecem. E aí então, se eu acabei de perceber que eu falhei com alguém sem maldade, sem intenção e sem planejar, quem me garante que todas as pessoas que falharam comigo também não sofram do mesmo mal e que, portanto, assim como eu nutro dentro de mim a expectativa de ser perdoado, porque tais não merecem ser perdoados também. E aí, o que é que acontece? Muita Isso, lógica no raciocínio. no ambiente do hospital, você consegue ver a interferência que isso traz na vida da pessoa. Eu já vi, e vi várias vezes, por exemplo, uma mulher que, tipo, ela teve um desentendimento com a esposa do filho, ou ela desaprovou o relacionamento do filho para com aquela mulher. E, portanto, não aceitou, não foi receptiva com aquela mulher, maltratou durante muito tempo, mas aquela mulher, no ambiente hospitalar, entre a vida e a morte, ela quer, porque quer, e é interessante que todos querem esse momento, mesmo que seja ateu, eles querem se reconciliar com o mundo quando sente que vão partir. É interessante, é uma coisa que acontece com todo mundo. E o pior é que dentro desse contexto de trabalho você já deve ter passado de várias situações nesse tempo aí onde buscou pessoas que estavam nesse momento de passagem, né? Exatamente. E aí, porra, é um momento Flórida. Não vou mentir pra você, porque, tipo assim, a única pessoa que eu tive a oportunidade de acompanhar um processo como esse foi meu pai, né? Que meu pai, um camarada que teve um câncer no fígado, que veio de maneira muito agressiva. E aí meu pai faleceu com a família toda reunida do lado, né? E, porra, foi difícil pra caralho. É difícil. Agora imagina você trabalhar vivenciando isso de maneira constante, dia sim, dia não. Tá ligado? Deve ser uma parada muito doida também, Muito velho, doida. porque, porra... Muito doido. Eu costumo falar com meus filhos assim, eles falam assim, medicina é uma profissão linda. Mas o cara, para ser médico, ele tem que dedicar a sua vida à medicina. Ele tem que ser um camarada que ele não nasceu para poder preocupar com si, e sim para se dedicar a vida sua Do outro. a tomar conta dos outros, a se doar. Porque você não vai ter hora, não adianta você, não importa se você está bem ou não, o cara vai chegar lá fudido e você vai ter que dar seus pulos para resolver, brother. Verdade. Você é um profissional, brother. Tá entendendo? Você vai estar lá que sua meta é botar o cara para ficar bem. Exatamente. Mas o pior, às vezes, é que se bota uns camarada foda dentro do sistema público que não oferece estrutura, que não oferece porra nenhuma. Tá entendendo? E o cara tá lá tentando fazer mágica. É difícil, meu querido. É difícil. E é difícil principalmente quando essa mágica está relacionada ao lado emocional. Como eu estava dizendo, o que é que acontece? Aquela pessoa que estava cheia de mágoa, que quer se reconciliar com o mundo, ela recebe aquela mulher e se reconcilia e pede perdão. Agora, quadro clínico é uma coisa muito complexa, porque tem gente, pela experiência e até digamos assim, um conhecimento popular de que médico é frio. O indivíduo que trabalha no hospital é frio, mas necessita que seja frio para lidar com tranquilidade e equilíbrio diante de algumas circunstâncias adversas, entende? Aí o que é que acontece? A vivência